Jesus, amém? Aproveitando o ensejo que estamos de pé, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos para a nossa meditação nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 9. Glória a Jesus. Enquanto os irmãos procuram a referência bíblica, eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor por esta oportunidade, porque Jesus é bom. Primeiramente porque por Ele ter me salvado, né? Há 10 anos atrás eu estava nas drogas, no vício, no mundo do pecado, mas Jesus me resgatou de lá. Aleluia, escreveu meu nome no livro da vida, me deu um lugar para congregar ali na Vila São Pedro, me chamou para pregar a sua palavra, colocou pessoas no meu caminho que me apostaram em mim, que me ajudaram, que foram uma bênção na minha vida. Louvado seja o Senhor. Eu quero louvar a Deus, sempre friso, foram pessoas que me ajudaram. Nosso irmão Ronaldo, eu lembro que quando eles eram coordenadores aqui de missão, aqui do setor, eu ainda nem pregava ainda nas congregações, ele colocou meu nome lá na agenda e falou assim, e os irmãos me ligaram, eu estava vindo pregar aqui. Eu falei, meu Deus, alguém apostou em mim. Alguém que me ajudou, que me trouxe aqui para a vigília, quando era aqui antigamente, aqui na sede. Então eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Além de escrever o nome da vida, me colocar, trazer para a sua casa a sua presença, me concedeu, né, uma esposa abençoada, você é Fabiana, né? E agora você é papai, né? Há 5 meses aí. Então Jesus é um Jesus que faz a obra. Jesus é um Jesus de milagre, de providência. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pelos meus pastores aqui, né? Os meus pais, meus professores, né? Glória a Deus. Então Deus o Evangelho, irmãos, é poder de Deus. O Evangelho transforma, bendito seja o nome do Senhor. Atos capítulo de número 20, versículo de número 9, glória a Jesus, diz assim: estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Glória a Deus. Podem assentar, meus irmãos, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, eu me deparo com esta passagem, aleluia, onde a Bíblia vai nos relatar de um moço por nome Eutico. A Bíblia diz que no culto ele dormiu durante o extenso discurso, durante o extenso sermão que Paulo estava pregando naquela noite, naquele domingo à noite, bendito seja o nome do Senhor. Mas é interessante que esta localidade vai se encontrar no nome de uma cidade de Troade. Aleluia! Hoje ela vai estar localizada, aleluia, na Turquia, aproximadamente ali perto de Istambul. Mas é interessante que, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 16, e o versículo 8 e 9, a Bíblia vai dizer que Paulo, quando ele chega em Troade, a Bíblia diz que ele tem uma visão à noite. E nessa visão, a Bíblia diz que aparece um varão e diz: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos, bendito seja o nome do Senhor. Mas é interessante, queridos, que nós vamos ver na Bíblia ainda, em 2 Coríntios, capítulo de número 2 e versículo de número 12, Paulo vai dizer: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta no Senhor. Glória a Deus. Mas é interessante que já no final da vida de Paulo, quando ele está preso em Roma, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo número 3, a Bíblia vai dizer assim: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos, louvado seja o Senhor. Então eu entendo, irmãos, que quando Paulo estava nas viagens missionárias, Deus concede uma oportunidade e abre uma porta, como frisa aqui em Coríntios, aleluia, e abre uma porta dentro daquela cidade, e dentro da cidade de Troade nasce uma igreja.
do Senhor. E ele agora está, aleluia, passando pela Macedônia, pela Grécia. Ele passa ali 3 meses. A Bíblia diz que tem uma caravana de obreiros com ele, dentre eles Tito, Trófimo, Timóteo e alguns outros companheiros. A Bíblia diz que Paulo, aleluia, fala: olha, vocês vão na frente para a cidade de Troade e depois nós vamos, porque Paulo estava em Filipos, bendito Senhor. A Bíblia diz que passados 5 dias ele vai para a cidade de Troade, bendito Senhor. E eles passam 7 dias daquela cidade. Eles passam 7 dias ali. Eu fico pensando, aleluia, que Paulo estava com uma caravana de obreiros, aleluia, com ele. Quem sabe ele delegou, aleluia, para pegar na terça, na segunda, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Mas no domingo à noite, aleluia, era o culto de Santa Ceia. Aquele local, aquele cenário que alguns vão dizer que pertencia à mãe de João Marcos e Maria, aleluia, estava, aleluia, lotado, estava abarrotado de gente. Todos queriam ver Paulo pregar, todos queriam ver, aleluia, o apóstolo pregar, ministrar naquela noite. E Paulo, aleluia, ele começa a pegar os pergaminhos, aleluia, a mensagem de Paulo, aleluia, ele começa a pregar sobre Cristo, ele começa a pregar sobre, aleluia, o Messias, ele começa a falar. E a pregação de Paulo está com os rolos lá, e ele vai mostrando nos rolos: está escrito, e a mensagem vai se estendendo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e a mensagem vai se estendendo, aleluia. Aquele lugar estava abarrotado de gente, estava cheio de gente. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 20, versículo 8, que havia muitos, aleluia, havia muitas luzes naquele cenáculo, havia muitas lamparinas que eram tochas, que eram alimentadas, aleluia, com óleo, aleluia. Então, com a aglomeração de gente que havia dentro daquele cenáculo, o ambiente se tornou quente, o ambiente se tornou abafado, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado. E eu fico pensando que Eutico era uma pessoa, aleluia, que ficou agoniado. Ele já não queria mais ouvir o sermão de Paulo, ele já não queria estar mais presente dentro daquela reunião. E a Bíblia diz que agora ele vai, aleluia, e assenta-se em cima de uma janela. Janela não é lugar de crente ficar. E o Espírito de Deus colocou no meu coração, porque aqui nessa noite existem pessoas que estão em cima da janela, aleluia. E hoje você tem que descer dessa janela em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque você está correndo risco em cima da janela. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele está em cima da janela. E eu fiquei pensando, o que leva algumas pessoas a procurar a janela? O nome Eutico, aleluia, tem um significado de afortunado, aquele que possui, aleluia, o que desfruta de uma boa sorte, é que repleta de felicidade, aquele que obteve êxito, aquele que é bem-aventurado, aquele que é próspero, aquele que é rico. Então Eutico era uma pessoa, o significado dele é, aleluia, afortunado. Existem muitas pessoas dentro da igreja hoje em cima da janela, porque são afortunados. Eles acham que não precisam mais orar, eles acham que não precisam mais participar do grupo da juventude, da mocidade, e ele vai para cima da janela, e de cima da janela ele critica, de cima da janela ele aponta, de cima da janela ele não contribui, de cima da janela ele não faz nada, mas só aponta o defeito das pessoas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, desce dessa janela hoje, desce dessa janela hoje, em nome de Jesus. Pessoas autossuficientes, presunçosas, orgulhosas, soberbas e arrogantes. Era a igreja de, aleluia, de Laodiceia. Deus abençoou aquela igreja, Deus prosperou ela, Deus fez ela crescer. Eles estavam numa localidade, eles tinham uma região bancária, aleluia, eles tinham prosperidade. Mas a Bíblia diz que com o passar do tempo, eles expulsaram Jesus para fora, eles colocaram Jesus para fora. Existem pessoas aqui que Deus, que não, você não era nada, você estava na lata do lixo, escravizado pelo diabo, por Satanás. Jesus te salvou, trouxe aqui para sua casa, te deu um emprego, te deu um casamento, te deu uma faculdade, te deu uma estrutura, e hoje você está em cima da janela, afortunado, aleluia. Desce dela hoje, em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 6, 16 e 18: a soberba precede a ruína, aleluia, e ao que vem do Espírito precede a queda. Laodiceia era soberba, arrogante, aleluia. A prosperidade levava ela ao orgulho, era a causa da sua mornidão, aleluia. Porque o Senhor vai dizer:
nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestidos brancos, para que te vista, ali não apareça a vergonha da tua nudez. Unge os teus olhos com um colírio, para que veja. Aleluia, diz: eu repreendo a todos quanto amo. E ele convida aquela igreja: aleluia, ser zeloso e arrepende-te, porque eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia, abre a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nessa noite Jesus está batendo na porta da sua casa espiritual, do seu coração, dizendo: eu quero voltar para ela novamente, eu quero te usar, eu quero te usar. Uma caiu à beira do caminho, outra nos pedregais e a outra entre os espinhos. E ele vai dizer no verso 22, aleluia, que os cuidados deste mundo, as riquezas, aleluia, fez com que a semente ficasse frutífera. Existe muita gente, muitos jovens que vão estar pregando no setor, existe muitos jovens que vão estar pregando a palavra de Deus, aleluia, mas estão, aleluia, infrutífero. A Bíblia vai dizer em João capítulo 15 e versículo 16: eis que eu não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós, para que façam deem fruto e o vosso fruto permaneça. Em nome de Jesus, te levanta e sai depressa de cima da janela. Janela fora de mornidão espiritual. Laodiceia era uma igreja morna, e Deus estava para vomitar ela, se ela não se arrependesse. Fora de mornidão, aquele que é desprovido de calor, de efervescência, de vida, é monótono, pessoas indiferentes a Deus e a sua palavra. Ele confia no seu carro, confia, aleluia, no seu diploma, confia, aleluia, na sua convivência lá na faculdade, aleluia, mas não confia em Deus e na sua palavra. Pessoas mornas, aleluia, que estão em cima. É uma mornidão espiritual, é uma mornidão espiritual que tem tomado conta da sua vida. Aleluia, a mornidão espiritual leva o crente a viver uma vida de dubiedade. A mornidão leva o crente a viver uma vida de dubiedade. O que é isso, meu Aguinaldo? Uma vida de indecisão, hesitação, ou seja, ele não sabe se serve a Deus ou ao mundo. Ele, aleluia, hoje ele está aqui, cantando, mostrando, vai estar na faculdade, está jogando baralho, jogando truco, aleluia, está querendo as menininhas lá fora. É uma vida de dubiedade. É uma vida de dubiedade. Ele não está nem lá e nem cá. Ele fica hesitando. Ele está vivendo uma vida de mornidão espiritual. Ele está em cima da janela. Mas em nome de Jesus, ele vive uma vida de inconstância. Ele vive uma vida de dúvida. Ele não tem uma resolução. Aleluia. Eu vou dizer aqui, ó, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai a Deus e ele se chegará a vós. Alipai a mão, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. É um duplo ânimo, ele vive uma vida de duplo ânimo. Ou seja, ele vive, aleluia, a sua alma está dividida, a sua mente está dividida, o seu coração está dividido. Tiago vai dizer, Tiago capítulo 1, versículo 8, que o homem de coração dobre, ele é inconstante, ou seja, ele é fingido, ele é traiçoeiro em todos os seus caminhos, ele age como espiritual e age como carnal. Você está vivendo uma vida de dubiedade, mas essa noite o Espírito Santo de Deus te trouxe a esta casa, a esta reunião nesta noite, para dizer para você que é noite você descer de cima da janela e se posicionar em nome de Jesus. Eu fico imaginando ele fica na mocidade. Aí não, agora o meu papel é outro. E ele estava se isolando.
precisa se posicionar, tomar uma atitude, tomar uma decisão. Sabe que decisão hoje, em nome de Jesus? Desce dessa janela da mornidão, aleluia, e aí os homens se posicionaram. Josué, a Bíblia diz em Josué capítulo 24, versículo de número 14, versículo de número 15, ele diz assim: olha, hoje vocês vão tomar uma decisão, vocês vão se posicionar, se vocês vão servir os deuses que vocês serviram lá no Egito, ou da linha do rio, ou os deuses daqui de Canaã. Aí ele vai dizer assim, ó: servir ao Senhor com sinceridade, temer ao Senhor, servir a Ele com verdade, escolher hoje quem vocês vão servir. Ele fala assim, ó: porém eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Ele se posicionou, ele comprou uma atitude do povo, e é isso que o Espírito de Deus está dizendo ao teu coração nesta noite, para você se posicionar. Aí eu vejo o profeta Elias, aleluia, a nação se prostituindo espiritualmente, nem Baal nem Deus. Ele fala assim, ó, aleluia, ele vai dizer lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, até quando cochearei entre dois pensamentos, aleluia. Ele vai dizer assim, ó, vocês precisam decidir se Deus é Deus, serviu, mas se é Baal, servia Baal. Até quando vocês vão estar cocheando em dois pensamentos, aleluia. A Bíblia vai dizer: não ameis o mundo e nem o que há no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, eles permanecem para sempre. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12 e versículo número 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Daniel se posicionou, aleluia. Meu regente Oséias, Daniel se posicionou em Babilônia e falou assim: olha, aleluia, ele disse que ele acertou no seu coração de não se contaminar, de não se envolver, de não formar aliança. E tem muita gente formando aliança com o mundo, formando aliança com o pecado, e estão em cima do muro, e estão em cima da janela da mornidão. Samuel viveu no mesmo contexto dos filhos de Eli, de Ofni e Finéias. Mas a Bíblia vai dizer em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, que o menino crescia, o mancebo crescia, e se fazia agradável a Deus e aos homens. Ele se posicionou, ele ajudava Eli ali as cozinhas do templo, ele ajudava na organização, aleluia, o serviço sacerdotal ali, ele ajudava ali. Ele se posicionou, bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. E existem pessoas aqui hoje que precisam se posicionar. O que é que você quer para a sua vida? Você não pode viver essa vida de dubiedade, querer fazer parte de dois ambientes. Era o que eu queria. Eu olhava de cima da janela. Ele olhava a pregação de Paulo e olhava as menininhas na rua. Ele olhava a moçada cantando e olhava. Eu queria estar lá no funk, eu queria estar lá, em cima do muro, em cima da janela da mornidão, dessa terra hoje, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Eu que estava observando o culto, como o crente ele se torna morno, aleluia. Ele vem para o culto só para observar, ele vem para o culto, aleluia. Veja que eu, aleluia, naquela mornidão que ele está, nem lá e nem cá, ele vai perder o culto, ele vai perder a comunhão, ele vai perder a visão, ele já perdeu a visão, ele vai perder a sensibilidade. Tem pessoas que agora, aleluia, eram usadas em profecia aqui, aleluia, no dom de línguas, e hoje não é mais, aleluia, porque perdeu a sensibilidade do Espírito. Mas nessa noite o Senhor quer mudar a tua história, sabe por quê? Porque Ele te ama, assim como Ele convocou a igreja de Laodiceia, dizendo: olha, arrepende, seja zeloso e arrepende-te, porque eu estou te chamando. Glória a Deus, glória a Deus.
uma tenda, ele prepara e ele coloca o povo: olha, eu vou buscar a arca. E eu imagino agora as crianças se aprontando, eu imagino agora os adolescentes se arrumando, eu imagino a mocidade se aprontando do rei para pegar a arca. E hoje vai ter um culto hoje. Tem 20 anos que não tem culto aqui em Israel, e Davi vai buscar a arca. E a Bíblia diz que quando ele está chegando, aí Davi colocou um roupão de linho fino, e ele veio no meio do povo. A Bíblia diz que os sacerdotes também estavam vestidos, aparamentados, e ele chega de Israel, aquela festa, aquela alegria, e Davi entra no meio do povo e vai dando glória, e vai dando aleluia. Davi está se alegrando, Davi tira o roupão de rei, tira a coroa de rei, e ele cai no meio do povo, porque era um momento de alegria, era um momento de festa, era um culto que estava acontecendo ali. E a Bíblia diz que Mical, ela fica em cima da janela e ela despreza a atitude de Davi. Quem de novo, ele despreza a atitude dos verdadeiros adoradores. Davi olha como se ele estivesse dizendo: não importa se eu sou rei, não importa, não, eu vou cair no meio do povo, porque a arca de Deus voltou, porque a presença de Deus está em Israel novamente. Foram 20 anos sem a presença de Deus. Batalha, canta, basura, batalha, canta, batalha. Não pra cá, Yassura, batalha, candarai. Sai de cima da janela hoje, sai de cima da janela da observação e vem pro meio. Eu não queria ficar em canto de escanteio, não. O negócio é no meio, porque no meio está a presença de Deus, no meio está a glória de Deus, no meio está a bênção de Deus. Sai da janela e vem pro meio, vem pra adoração. Mical estava observando, e por essa atitude a Bíblia diz que ela morreu sem dar à luz, sem gerar filhos. Ela se tornou infrutífera, estéril. E Deus não quer que você seja estéril espiritualmente, não. Aleluia, desce hoje da janela, aleluia. Desce hoje em nome de Jesus Cristo, aleluia, porque esse lugar não é lugar de crente ficar, não, aleluia, glória a Deus. Mical aqui representa os falsos adoradores. Pessoas, janela de pessoas que estão dominadas por pensamentos e sentimentos carnais. Janela, tomando a pessoa pela multidão, ele passa a ser um pior observador, e ele vai ser tomado por pensamentos e sentimentos carnais. Um exemplo: Jezabel, 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. A Bíblia diz que Jeú estava executando a missão que Deus havia lhe dado, e ele estava matando, acabando com a casa de Acabe. A Bíblia diz que Jezabel pinta os seus olhos, se enfeita toda e vai para a janela para seduzir o homem de Deus, para seduzir Jeú. Fala de pensamentos carnais, sentimentos carnais, pessoas que estão dominadas por sentimentos carnais. E aí Jeú falou: olha, sobe lá e joga ela de cima da janela. E aí os homens subiram lá e jogou ela de cima da janela. Davi se feita quando era para ele estar na guerra. Eu estou caminhando para o término já. Era para ele estar na guerra. Aí ele fez: ó, eu estou próximo, estou abençoado. Ele disse: eu não vou para a guerra, não. Arruma os soldados aí, vai para a guerra. E ele fica no palácio. Aí ele não ora mais, não lê mais a Bíblia, não busca mais a Deus, não vem para a escola dominical, não vem no culto de doutrina, não ora mais. Aí está em cima da louca, ele abre e diz que ele acorda à tarde. Estava desocupado à tarde. Aí ele começa a passear no terraço do palácio. Representa a janela que Davi ficou. E ele está lá. E quando ele olha e observa, a Bíblia diz que ele foi tomado pela concupiscência dos olhos, porque ele desejou ter aquela mulher. Veja o fim, veja, o irmão conhece a história que levou Davi a cometer, aleluia, aquele pecado de adultério e o homicídio, né, que Davi cometera. Então desce de cima da janela hoje em nome de Jesus. O perigo do sono na vida espiritual. Aqui eu vou encerrar. Glória a Jesus. O perigo do sono na vida espiritual. Porque se você não ler o texto aí, vai dizer que ele foi para a janela e ele está lá em cima
fumaça, e por causa do calor que estava, e ele começa a cochilar em cima da janela. A mensagem está pregando, Paulo está pregando, abrindo os rolos, pergaminhos, que mais na frente Paulo vai dizer lá em Timóteo, que eu li, que ele vai dizer assim, ó, pega os pergaminhos que ficou lá em Troade, na noite que ele estava pregando os pergaminhos. Ele falou assim, ó, traz, ao invés da casa de carne que hospedou a caravana, pega lá, porque eu deixei lá os livros, deixei a minha capa lá, e os pergaminhos que eu preguei a mensagem naquele domingo à noite ficaram lá. Aí, ele está esperando, ele está cochilando. E ele cochila em cima da janela. E quando ele cochila, a Bíblia diz que ele dorme, ele cai num profundo sono. Aleluia. Alguns exemplos da Bíblia, irmãos. Ou seja, o sono espiritual é o perigo de levar a queda. Você está dormindo em cima da janela. Dormindo na janela, você está correndo risco de uma queda de cima da janela. Porque a Bíblia diz que Sansão brincou com o pecado. Sansão ficou brincando com Dalila. E a Bíblia diz em livro de Juízes que ele dormiu no colo de Dalila, um profundo sono. Dalila chamou aqueles homens, rapou a cabeça dele. As tranças que havia. Ele perdeu o cabelo. Ele perdeu a força. Ele perdeu a visão. Foi para dentro de um cárcere. Ficou preso porque dormiu no colo de Dalila. O perigo do sono na vida espiritual. A Bíblia vai dizer também, aleluia, que aqueles homens, aleluia, aquele homem que tinha um campo e ele semeou uma boa semente naquele campo. Mas a Bíblia diz que os homens dormiram. E quando os homens dormiram, o que é que o inimigo veio? Semeou joio no meio do trigo. Porque os homens dormiram nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, saia dessa sonolência espiritual, dessa janela, em nome de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 e versículo 11: conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando aceitamos a Jesus de Nazaré. Oh, glória ao nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, aleluia, em Efésios capítulo 4 e versículo, aleluia, número 11, não me falha a memória: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que ele cai da janela, e ele cai aproximadamente de uma altura, alguns dizem entre 20 e 30 metros, que era 3 andares, e ele cai. A Bíblia diz que as pessoas tentaram levantar ele morto, levantou ele morto, não tinha mais vida. Aí Paulo veja que o morto só traz prejuízo, problema, porque Paulo teve que interromper o culto, interromper a mensagem. Morto espiritual só traz problema. Só ler aqui o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração acerca do morto, e a Bíblia passa o microfone para o pastor. A morte espiritual, ou seja, a morte espiritual, ou seja, quando ele caiu, aqui fala da morte, porque ele caiu da janela, ele caiu morto, levantando o morto, fala da morte espiritual. O morto, não, você percebe que não há mais silêncio. A sua vida é uma vida de silêncio. Não é que você fica no culto gritando, batendo palma, não. A sua vida tem que ser uma vida ativa na presença de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo de número 38, versículo 18 e 19, que a sepultura, nem os mortos e nem aqueles que descem podem fazer alguma coisa. Mas diz assim: os vivos, esses te louvarão. A Bíblia diz que no céu, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, aleluia, os anjos não estão em silêncio, estão adorando, eles estão glorificando. Segunda característica é a frieza. A sua vida é uma vida de frieza. Ele vive uma vida de imobilidade, ele está imóvel, parado. Pessoas que começaram muito bem, mas hoje estão imobilidade, ou seja, ele está estagnado, está parado. Ele não desenvolveu espiritualmente. Paulo vai dizer
em Hebreus capítulo 5 e o versículo de número 12. Vós pelo tempo já era para ser mestre, mas ainda são criança, precisa de leite, não desenvolveu, ou seja, ele estagnou, parou. A morte espiritual faz isso. O endurecimento, ele vem, o mundo endurece o coração, ele não acredita mais em nada, ele vive uma vida de dureza. Aí, segundo, ele vive uma vida de isolamento, ele não participa mais de nada, não coopera com nada, não faz nada, ele vive uma vida de isolamento. Ele perde a visão, ele vê só as coisas materiais, só as coisas terrenas, as coisas carnais. Ele perdeu a visão espiritual. O morto, ele perde a visão espiritual. Ele vive uma vida de tristeza, ele não tem mais fé, não tem mais alegria, não tem mais ânimo, não tem mais vigor para fazer a obra, para cooperar. E a sua vida espiritual vai se decompondo, a decomposição. E por último, vem o sepultamento. Sepulta o ministério, sepulta a liderança, sepulta os sonhos, sepulta os projetos. Mas a Bíblia diz que, encerrando, Paulo desceu e falou: não se preocupe, porque o menino não está morto. E a Bíblia diz, aleluia, Paulo deu um abraço nele, o Espírito te dá um abraço nessa noite. Se você